O alicerce de nossa civilização, a fundação de nossa fé, repousa sobre uma premissa: Adão foi o primeiro. Mas e se eu lhe disser que a própria Bíblia, o livro de Gênesis, contradiz essa visão em suas primeiras páginas? Esta não é uma teoria de céticos, é uma contradição de cronologia e de propósito. Fomos condicionados a crer no Jardim do Éden como o ponto zero. Mas a verdade é que Adão, o homem da aliança, pode ter sido plantado como uma semente de moralidade em um mundo que já era vasto, complexo e, mais importante, já estava povoado. Este vídeo irá desvendar a teoria pré-adâmica, examinando as evidências silenciadas pelo tempo e as implicações aterrorizantes da civilização que Caim encontrou. A engenharia da criação. A criação em massa, Gênesis 1. Para desvendar o mistério, devemos tratar o Gênesis como dois relatórios de engenharia distintos. O capítulo 1 é o relatório logístico, a criação em escala cósmica. No sexto dia, Deus não se concentra em um indivíduo, mas na categoria. Ele cria o homem e a mulher, no plural, no geral, com um comando de povoamento. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Pense na Terra como um vasto ecossistema que precisava de humanidade para gerenciá-lo. Esta criação é a população original. A humanidade física, o povoamento da Terra, é a fundação biológica de nossa espécie. A criação individual, Gênesis 2. A narrativa bíblica, então, faz um zoom dramático. O capítulo 2 ignora a criação em massa e foca no ato singular. Deus se curva, tornando-se o oleiro divino, formando Adão do pó da terra com um sopro individual. Adão é colocado em um local específico, o Jardim do Éden, que é um ambiente controlado, um laboratório de moralidade. A missão de Adão não é encher a terra, mas lavrar e guardar o jardim. Por que a redundância? Por que criar duas humanidades? A lógica aponta para a dupla finalidade. A população do capítulo 1 para o povoamento físico. A linhagem de Adão, capítulo 2, para a consciência espiritual e a aliança. O paradoxo da coexistência. O dilema é insolúvel sob a ótica tradicional. Se a humanidade já existia no vasto mundo, Gênesis 1, a criação de Adão inaugura a linhagem moral, o que faz dele o primeiro homem em um sentido teológico, mas não o primeiro Homo sapiens em um sentido biológico. A linha da aliança é plantada como uma muda de perfeição em um mundo que já estava em movimento, já estava vivo. Caim e o clamor do medo, a prova irrefutável. O primeiro ato de barbárie. O mistério de nossa origem se solidifica após o assassinato. Caim, o filho de Adão e Eva, o primeiro nascido na linhagem da aliança, torna-se o primeiro assassino. Deus o sentencia ao banimento, a ser um fugitivo e errante. A punição é severa, mas o medo de Caim é o que revela a verdade fundamental da população exterior. A análise do tribunal. Caim clama a Deus: qualquer que me encontrar me matará. É neste ponto que a lógica tradicional desmorona. De acordo com a visão padrão, naquele momento, o mundo consistia apenas em Adão e Eva, e Caim. Caim temia a mãe e o pai. É uma dedução ilógica. Caim temia o qualquer um, uma vasta e anônima multidão de indivíduos que não faziam parte de sua família imediata. A confirmação divina. Deus não corrige Caim, dizendo: não há ninguém além de seus pais, meu filho. Em vez disso, Deus aceita o medo de Caim como legítimo e age para mitigá-lo. Ele coloca um sinal em Caim para protegê-lo de ser morto por qualquer um que o encontrasse. Este sinal de Deus é a prova definitiva. O Criador reconheceu a existência de uma população significativa e hostil fora dos muros do Éden. A etimologia do medo. A palavra hebraica utilizada para qualquer que me encontrar sugere uma totalidade, uma universalidade. Caim não estava preocupado com um ou dois primos que pudessem ter nascido. Ele estava preocupado com a população geral que habitava na Terra. O sinal de Caim, portanto, não era uma placa de aviso para Adão e Eva. Era um aviso divino para a civilização exterior. Não toque neste homem. Ato 3. A cidade e a esposa, a evidência concreta. O destino e Nod. O banimento de Caim o leva para a terra de Nod, a leste do Éden. O nome Nod, em hebraico, significa errante ou fugitivo. Mas ao chegar lá,
a vida de Caim deixa de ser errante e se torna subitamente estruturada. O casamento e o novo lar. O que Caim faz imediatamente após ser banido para uma terra que, na visão tradicional, seria deserta? Ele encontra uma esposa. Pense na logística do encontro. A esposa de Caim não era apenas uma descendente de Adão. Ela era uma mulher da civilização exterior que já vivia e prosperava em Nod. Ela era parte da população do Gênesis 1. A fundação de Enoque. A prova mais irrefutável da civilização pré-adâmica é a construção da cidade de Enoque. Cidades não nascem de um casal. Cidades exigem mão de obra, planejamento, segurança e uma estrutura social já estabelecida para serem construídas. Caim não fundou a cidade do zero. Ele a construiu e a nomeou, em homenagem ao seu filho Enoque, integrando-se a uma civilização que já havia estabelecido a infraestrutura social e física em Nod. A civilização exterior forneceu a população, e Caim forneceu a tecnologia e o nome. O lado B da história. O Gênesis, silenciosamente, confirma a existência de uma sociedade que já estava construindo, se organizando e se multiplicando fora dos muros do Éden. A linhagem de Adão não inaugurou a civilização humana, ela a contaminou, ou melhor, afundiu-se com ela após o banimento. As 3 teorias finais. O propósito do Adão exclusivo. Se a humanidade já estava povoada, qual era a razão teológica e filosófica para a criação exclusiva de Adão no jardim? A resposta é o destino, não a origem. Teoria 1. O veículo da aliança. A civilização exterior era a humanidade física, biológica. Adão e sua linhagem, a linha de Sete após o assassinato de Abel, eram o foco da consciência espiritual e moral. Eles seriam o veículo para a redenção e, em última análise, para o Messias. A queda de Adão, portanto, afetou a humanidade de forma teológica, introduzindo o pecado na linhagem da aliança. Teoria 2. O laboratório e a queda. O Éden não era o início do universo. Era um laboratório de perfeição. Adão recebeu uma condição única, não comer o fruto, para testar o livre-arbítrio de uma forma que a humanidade exterior, que talvez já estivesse em uma queda gradual, não experimentou. A queda de Adão foi o ponto de inflexão moral para a humanidade. Teoria 3. O grande cruzamento e o dilúvio. A mistura da linhagem de Adão, que agora tinha o conhecimento do bem e do mal, com a população exterior, resultou na aceleração da maldade na Terra. Esse cruzamento é o que o Gênesis 6 descreve como o cenário que levou ao dilúvio. O dilúvio, portanto, não foi apenas para punir os descendentes de Adão, mas para limpar a Terra da fusão caótica de 2 humanidades distintas. Síntese final. A história de Caim, a terra de Nod e a esposa anônima não são erros de roteiro. São as chaves de leitura para entender que a Bíblia sugere Adão como o primeiro de uma nova ordem moral, mas não o primeiro morador do planeta. O mistério da terra de Nod está resolvido. Caim encontrou lá a civilização que Deus criou no 6º dia do Gênesis 1. O que a Bíblia realmente diz sobre a humanidade antes do Éden? A resposta só é encontrada na sua capacidade de questionar o óbvio. Deixe seu like e se inscreva. Qual desses mistérios, Caim, Nod ou a civilização exterior, você acha que é o mais importante para o futuro da fé? Comente abaixo.